Livro de Josué, capítulo 23. Irmãos, todo ano eu procuro ler a Bíblia toda, reler, porque eu já consegui ler a Bíblia algumas vezes, para a glória do Senhor. E no mês de novembro e dezembro, eu meditei muito no livro de Josué, e o Espírito Santo falou comigo coisas tremendas, coisas maravilhosas, e eu quero compartilhar com os irmãos hoje uma dessas coisas que o Espírito Santo falou comigo. E oportunamente, esta palavra está sendo dada no primeiro culto do ano, e isso é significativo e é importante. Então, antes de nós ministrarmos a palavra, nós vamos orar. E eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui, olhe bem para mim, você que está em casa. Você tem vontade mesmo de ouvir a voz de Deus? Não ouvi nada. Porque Deus quer falar conosco. E quando Deus fala, é importante que a gente acate, que a gente dê ouvidos. Então feche seus olhos, incline a cabeça e peça ao Senhor: Senhor, fala comigo. É o primeiro culto do ano. Tecnicamente, nós estamos aqui, e nós não estamos aqui só por um evento social, nós estamos reunidos em nome de Jesus, em torno da Tua palavra, e o nosso desejo é que o Senhor fale conosco. Senhor, fala comigo, eu preciso da Tua voz, Senhor, porque é mediante aquilo que o Senhor fala, é que eu prossigo, é que eu avanço e que eu obtenho vitória. E eu sei que com cada um de nós é assim. Fala conosco nessa noite. Meu Deus, se alguém está aflito, que agora em nome de Jesus a paz do Senhor venha ao coração. Se alguma mente está perturbada, em nome de Jesus nós repreendemos toda perturbação agora, fora em nome de Jesus. Toda a opressão, tudo aquilo que não tem parte com o Senhor, nós ordenamos, vá embora em nome de Jesus. E que o Espírito do Senhor seja derramado sobre essa congregação, sobre aqueles que estão nos acompanhando, em nome de Jesus. Amém. Josué capítulo 23, versículo 14 ao 16. Diz assim: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Todos sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo mal com que os ameaçou, até eliminá-los dessa boa terra que lhes deu. Se vocês violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, e passarem a cultuar outros deuses e a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que Ele lhes deu. Eu quero meditar nessa noite com os irmãos sobre promessas e processos. Todos nós temos promessas da parte de Deus, amém? Isso é coisa de crente. Quando a gente fala de promessa, o crente fica todo animado, né? Fica todo assanhado, assim, tem promessa. Mas toda promessa, irmãos, para ela se concretizar, para ela acontecer, ela tem um processo. Tem coisas que Deus cria assim, mas tem coisas que Deus cria ao longo dos séculos, ou ao longo dos anos, ao longo da nossa história. E é muito importante valorizarmos e entendermos os processos na nossa vida. E uma coisa assim que eu já quero de cara falar com você: independente do que você está vivendo hoje, do que você viveu no ano que passou,
Deus está cumprindo as suas promessas na sua vida, na sua história, na sua casa e na sua família. Eu posso ouvir um glória bem alto. Irmãos, independente do choro, da dor, da perda, do luto, da falta, do não sei o que de vez em quando dá na gente, tem uns trem que a gente nem sabe o que é, mas dá na gente, Deus está cumprindo as suas promessas. E Ele vai cumprir todas elas. E aí, entendendo isso, eu quero estudar com os irmãos algumas questões que estão aqui no capítulo 23 de Josué. Primeiro, nós precisamos saber quem é Josué. Quem era esse moço? Josué era filho de Num, da tribo de Efraim. O seu nome original era Oséias, que significa salvação. Mas quando ele se tornou assistente de Moisés, irmãos, o menino, ele era secretário do Moisés, o que carregava a pasta do Moisés, o que carregava a pedra, né? Ele era assistente de Moisés, ele andava do lado dele. E provavelmente começou isso jovem. Ele fazia parte de uma tribo, de uma família influente, porque depois a gente vai ver que ele estará entre os príncipes escolhidos que vão espiar a terra de Canaã. Mas quando ele se tornou assistente de Moisés, ele passou a ser chamado de Josué, que significa Jeová salva. Isso está lá em Números capítulo 13, depois você pode ler lá. Uma das primeiras citações a respeito de Josué é quando ele comanda uma luta contra os amalequitas. Isso está lá em Êxodo. Moisés foi para o monte orar, levantar as mãos, e Josué foi para a batalha. E esta batalha ela é muito significativa para o povo de Israel, porque a partir desta luta é que o Senhor começou a ensinar a Israel que a batalha pertence ao Senhor. É um conceito bíblico que Deus estava ensinando, e Josué participou deste ensino para Israel. E aí, quem tem ouvido, presta atenção. Deus estava ensinando para Israel e começa a ensinar para a gente. A batalha pertence a quem? Falou fraco. Vou te ensinar. A batalha pertence a quem, irmãos? Então, vira para o seu irmão e fala com ele: a batalha pertence ao Senhor, não pertence a você. E isso, irmãos, isso aconteceu lá no início da história do Josué. Então, Deus já estava ensinando para Josué e para Israel: quando houver uma guerra, preste atenção, não é você que ganha a guerra, porque a batalha pertence ao Senhor, e é Ele que dá a vitória. Como auxiliar de Moisés, Josué o acompanhou, pelo menos parcialmente, quando Moisés foi ao Monte Sinai e ficou lá 40 dias. Josué o acompanhou até uma parte do caminho, e dali para frente Moisés foi sozinho. Então, Josué estava familiarizado com a comunhão com Deus, com o retirar-se para buscar a Deus. Quando Moisés ia para a tenda do encontro, para falar com Deus e para ouvir a voz de Deus, quem ia até a parte do caminho era Josué. Então, Josué também estava familiarizado com a vida de oração. Ele começou a aprender que a batalha pertence ao Senhor. Depois, caminhando com Moisés, ele aprendeu que para conhecer a Deus, a gente tem que se aproximar de Deus, tem que buscar o Senhor, tem que ir no lugar da presença de Deus. E Josué também aprendeu, irmãos, que quando Deus se manifesta, tem relâmpago, tem trovão, tem nuvem, tinha manifestações que assustavam o povo, mas Josué se familiarizou com aquilo. Josué também
é citado, ele aparece porque ele foi selecionado entre os 12 espias para poder ir lá em Canaã e espiar a terra. Então, Josué era um moço que estava muito familiarizado com várias frentes de atuação. E uma coisa que eu esqueci, que Josué estava familiarizado, é com a lei do Senhor. Porque se ele andava com Moisés, e se ele acompanhou Moisés até o pé do monte, onde Moisés recebeu as tábuas da lei, e depois Moisés falou para o povo, Josué estava ali. Então, além de ser familiarizado com a presença do Senhor na batalha, familiarizado com a presença do Senhor na tenda do encontro, no lugar da oração, familiarizado com a palavra do Senhor, através da lei que o Senhor entregou a Moisés e, consequentemente, ao povo. E também ele ficou familiarizado com questões estratégicas, né? Uma vez que ele foi enviado para poder espiar a terra. E aí, eu estou contando isso tudo, irmãos, para falar sobre treinamento. Deus tem promessas, mas as promessas, para se cumprirem, nós precisamos passar pelos processos de aprendizado. E sempre quando eu lia sobre Josué, eu achava que ele realmente seria o sucessor de Moisés, mas eu achava que ele ia ser o sucessor, tá, irmãos? Isso não é bíblico, ele seria sucessor de Moisés como o cara da oração, como o cara das manifestações do poder. Mas Deus estava treinando Josué para uma coisa muito diferente. Deus estava treinando Josué para peleja, para guerra, para batalha. Irmãos, era muito diferente. E aí aqui tem uma lição que me chamou muito a atenção. Às vezes, a gente tem promessas do Senhor e acha assim, eu vou ser pastor, vou estar no púlpito da igreja, vou pregar, né, pastor Paulo, pregar uma vez por mês, ou pregar toda semana. E a gente acha que é uma vida bonita, intelectual, né? A gente pensa que o pastor Silas vai lá ler no grego, no hebraico e fazer todas as exegeses. Irmãos, e às vezes Deus nos chama para batalha, para expulsar demônio, para curar enfermo, para ir no lugar difícil, para arrancar a pessoa do vício e fazer pelejas muito grandes. Então, presta atenção aí. Deus está te treinando. Deus está te treinando. Eu não ouvi nenhum glória. Vou falar de novo. Deus está te treinando. O processo pode não ser bonzinho não, mas Deus está te treinando. Porque Ele pode te colocar na frente de grandes batalhas. De grandes batalhas. Então, irmãos, eu estou apresentando para vocês quem era o Josué. E aí, quando começa lá o livro de Josué, após a morte de Moisés, o Senhor aparece para Josué e fala com ele aquele texto maravilhoso que nós gostamos muito de Josué, capítulo 1, onde fala, seja forte, seja corajoso, eu estarei com você onde quer que você andar, tão somente não se afaste do livro desta lei, mas medita nele de dia e de noite. E tem aquela palavra linda. E aí, irmãos, a história do Josué começa, ele se torna um general, ele se torna um homem de guerra, um homem de estratégias de guerra, de batalha. E ele parte para aquilo. E quando você lê lá o livro de Josué, a tarefa dele era conquistar a terra. E a tarefa dele
era fazer o povo entrar na terra que Deus prometeu que ia dar. A tarefa dele era que o cumprimento da promessa do Senhor deveria acontecer, e ele seria instrumento de Deus para que a promessa acontecesse. Mas para a promessa acontecer, eles teriam que conquistar a terra através das batalhas e das pelejas e das lutas. E aí, quando você lê o livro de Josué, você só vê relato: venceu tantos reis, destruiu lá as muralhas de Jericó, e aí você vai lendo tudo isso. Provavelmente, este período de governo, através de Josué, durou aproximadamente 25 anos, em torno de 25 anos. Irmão, você já parou para pensar o que é 25 anos de guerra? 25 anos de guerra. E quando eu falo guerra, irmãos, nós não temos noção, porque o nosso país não é um país que viveu guerras, não viveu luta armada. E naquela época a luta armada era uma coisa sangrenta, era uma coisa bem feia. Foram 25 anos de peleja, até o dia que o Senhor trouxe paz para aquela terra. E aí Josué, juntamente com os líderes, dividiu a terra para as tribos de Israel, e cumpriu-se cabalmente a promessa do Senhor. Aleluia! Deus prometeu para Abraão, para Isaac, para Jacó, que eles seriam um povo numeroso, e este povo teria uma terra que manava leite e mel, que o próprio Deus ia dar. Aleluia! Deus cumpriu a promessa. E aí, irmãos, capítulo 25 lá, o capítulo 23 de Josué, Josué está velho. Ele estava com a idade de 110 anos, ele já havia feito a tarefa dele, e ele chamou o povo. Quando você começa a ler o capítulo, no versículo 1 fala que Josué chamou todo o Israel, os anciãos, os líderes, os chefes das tribos, os representantes do povo. Ele chamou todo mundo e começou a fazer uma retrospectiva analítica do período desses 25 anos de batalha. E aí, quando você começa a ler lá, Josué não faz a retrospectiva dele baseado em números de sucesso. Josué não conta quantos reis ele matou, quantos reis ele venceu, quantas cidades ele conquistou. Ele não fez a retrospectiva falando: eu fui bem sucedido aqui, os valores computados no despojo da guerra. Josué não falou nada disso. Ele não falou da fama que ele alcançou, irmãos, porque está escrito que ele se tornou famoso, e os povos da terra tinham pavor do povo de Israel e de Josué, por causa da presença de Deus no meio deles. Mas na hora da retrospectiva, Josué não falou absolutamente nada disso. Josué fez a retrospectiva dizendo: Deus cumpriu as suas promessas. Aleluia! Deus cumpriu as suas promessas. E aí, irmãos, eu fiquei pensando em nós, e eu tirei algumas lições que eu quero compartilhar com os irmãos. Chega final de ano, eu vejo tanta gente deprimida, tanta gente arrasada, tanta gente que não gosta de Natal, tanta gente que não gosta de Ano Novo, que vira e fala assim, fica arrasado: não aconteceu nada na minha vida. Vocês já ouviram isso? Ou é só os pastores que ouvem isso? A gente ouve cada coisa, irmãos: meu Deus do céu, não casei, não comprei, não fiz, ou comprei isso, comprei aquilo, fiz aquilo, né? Nossa retrospectiva, normalmente, ela é baseada em números, ou baseado em atos que nós achamos que são bem-sucedidos.
Mas nesta noite, no nosso primeiro culto, eu quero te convidar a olhar para o ano que passou, para ver que Deus cumpriu suas promessas na sua vida. Deus cumpriu promessas. Deus cumpriu promessas. Você pode falar isso comigo? Deus cumpriu promessas. Ele não nos deixou soltos no mundo. E aí, tem algumas coisas aqui no capítulo 23, que Josué, ao fazer a retrospectiva, ele relembra o povo, e eu quero relembrar os irmãos, e quero que o Espírito Santo fale conosco sobre a nossa retrospectiva de 2021 e a perspectiva de 2022. E a primeira coisa que eu quero falar com os irmãos é da importância de termos e mantermos uma aliança com Deus. No capítulo 23, no versículo 8 e no versículo 11, isso é tão importante que Josué falou 2 vezes a respeito disso, na perspectiva ou na retrospectiva que ele estava fazendo. E ele vira e fala no versículo 8, apeguem-se somente ao Senhor seu Deus, como vocês fizeram até hoje. E no versículo 11, ele fala, por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Aleluia, aleluia. Olha que trem bonito, irmãos. Josué podia ter falado assim, nós vamos fazer uma escola de guerra, uma escola de batalha, treinar isso, nós vamos criar uma fábrica de armas, porque nós somos os caras, nós conquistamos Canaã e nós somos excepcionais. Não. Na retrospectiva, Josué incentiva o povo e encoraja e fala, mantenham a sua aliança com Deus. Mantenham a sua aliança com Deus. Apegue-se ao Senhor, o seu Deus. Ame ao Senhor, o seu Deus, e tenha zelo de guardar a sua palavra. Meu irmão, se você está aqui hoje e você veio prestar um culto ao Senhor, é porque você tem aliança com Ele. E você tem amor e zelo pelo Senhor. Você quer ter um ano abençoado? Apegue-se ao Senhor. Tenha zelo em amar o Senhor. E aí preste atenção, Josué, como um bom israelita, ele conhecia a história dos patriarcas, ele conhecia as promessas, ele participou da saída do Egito, ele viu feitos poderosos, ele chegou na porta de Canaã e não pôde entrar, ficou 40 anos lá no deserto, mas Josué se manteve fiel à aliança que ele tinha com Deus. Irmãos, e eu fico às vezes muito impressionada com isso, porque, irmãos, eu vou contar para os irmãos, se eu tivesse que voltar para o deserto e ficar 40 anos lá por causa de murmuração de outro, eu ia ficar muito zangada. Eu ia ficar muito zangada, eu ia ficar muito irada. Aí é que eu acho que eu ia murmurar, né? Mas Josué manteve-se fiel à aliança ao Senhor. E irmãos, Josué viveu coisas extraordinárias. E ele se manteve fiel. Por quê? Porque Deus é presente na vida daquele que tem aliança com Ele. Deus é presente. Eu sei que o ano passado não foi um ano fácil. Não foi para mim. Irmão, chorei baldes o ano passado. Não sei você, se você chorou baldes. Problemas grandes. Mas quem tem aliança com Deus tem a presença de Deus na sua vida. Quem tem aliança com Deus tem promessas. O pastor Paulo acabou de falar, o pão nosso de cada dia o Senhor nos deu esse ano. Deu ou não deu? Além do pão,
Deus deu até a caixinha de uva, né, pastor Paulo? Dentre outras coisas. Ele supriu, não faltou a presença do Senhor. E aí aqui, irmãos, tem uma coisa que é fundamental. Não tem como nós participarmos das promessas do Senhor sem estabelecermos uma aliança com Ele e sem nos mantermos em fidelidade a essa aliança. Se você está aqui, é porque Deus te trouxe até aqui. Ele tem promessas para cumprir na sua vida, e Ele é fiel para cumprir. Firme-se na aliança com Deus e seja fiel a Ele. Amém? Amém. Então, essa lição para mim já foi de suma importância. A outra coisa que eu vi neste texto é sobre a importância das nossas experiências com Deus. E eu queria que você olhasse no versículo 3 do capítulo 23. Acharam? Vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Aleluia! Que trem bonito, né, irmãos? Achei isso aqui muito bonito. Mas, olha só, ao fazer a retrospectiva analítica, o Josué chama a atenção do povo para eles se lembrarem daquilo que Deus tinha feito por eles. E ele, quando ele usa a frase assim, vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, seu Deus, fez por vocês. E isso aqui, irmãos, me preocupou. Isso me preocupou muito. Porque às vezes a gente é crente, a gente tem aliança com Deus, a gente está no processo de transformação, mas às vezes nós temos dificuldade de ver o que Deus já fez conosco. A gente só vê o que está faltando, a gente só vê a dor que a gente está sentindo, a gente só vê aquilo que a gente queria e a gente não tem. Mas nessa noite eu quero fazer como Josué. Você viu tudo que Deus fez por você no ano passado? Você viu? Se você viu, você pode dar um glória. Vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez por vocês. Como Ele lutou por vocês. Aleluia! Será que nós temos visto, irmãos? Será que nós temos visto? O Josué podia ter virado e falar assim, eu quero lembrar vocês da muralha, do rei, do não sei o quê, do não sei o quê, do não sei o quê. Não, meu irmão. Olha, eu acho que o Josué era muito crente. E o Josué chama a atenção. Vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, seu Deus, fez por vocês. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres. Grandes coisas. Irmãos, viver mais um ano já é um milagre. Viver mais um ano em tempos de pandemia é um milagre. E aí aqui eu quero abrir um parênteses. Várias pessoas faleceram no ano passado. Irmãos, e quem faleceu, quem foi para a glória, não é derrotado, não. Quem faleceu e foi para a glória está descansando no Senhor. Viu? A morte para nós, ela é simplesmente o momento daqueles que dormem aguardando a ressurreição. Então, quem descansou no Senhor, descansou no Senhor. Você que está vivo, nós que estamos vivos, é por graça e misericórdia. Porque qualquer hora a gente pode partir, não é verdade? Então, nós estamos vivos porque o Senhor lutou por nós. E aqueles que descansaram no Senhor, o Senhor também lutou por eles. Lutou ao ponto de mandar Jesus morrer na cruz para trazer a ressurreição para eles. E eles vão ressuscitar daqui a pouquinho. Amém? Então, meu irmão, vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, seu Deus, fez por vocês.
E aí aqui, eu quero lembrar os irmãos também do Salmo 23. A gente gosta muito do Salmo 23, né? E aí, quando eu estava preparando isso aqui, eu fiquei pensando e eu pude orar e glorificar ao Senhor através do Salmo 23. O meu pastor amado me guiou a águas tranquilas. O meu pastor amado me guiou pelas veredas da justiça por amor do nome dele. O meu pastor amado passou comigo pelo vale da sombra da morte. O meu pastor amado preparou mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos, e ainda ungiu a minha cabeça com óleo. Irmãos, se tem uma coisa que eu tenho certeza na minha vida, é que Deus anda comigo. Aleluia. Você viu Deus andando com você esse ano? Então essa é a segunda coisa, valorize as suas experiências com Deus. Lembre de tudo que Deus fez. Pequenas coisas, coisas médias e coisas grandes, orações respondidas, milagres grandiosos. Irmãos, eu até estou gostando de cantar aquela musiquinha, aquilo que parecia ser impossível, aquilo que parecia ser a minha morte, mas Jesus mudou a minha sorte. Eu sou um milagre, eu estou aqui. Aleluia, eu sou um milagre e eu estou aqui. Então, quando você olhar o ano que passou, valorize as suas experiências com Deus, amém? A outra coisa aqui que eu quero falar com os irmãos, aí é sobre a importância das promessas do Senhor para a nossa vida. E aí, irmãos, é um negócio muito interessante, e eu quero pedir ao Espírito Santo graça para poder falar sobre isso. Deus se relaciona conosco, se revelando a nós e nos fazendo promessas. Como ele fez com Abraão: olha, Abraão, sai de sua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, porque eu vou fazer. E Deus fez promessas muito grandes para Abraão. E Abraão acreditou e começou a andar com Deus. E nesta caminhada com Deus, que é o processo, Abraão foi conhecendo a Deus, se tornando amigo de Deus, crescendo no conhecimento de Deus, e as promessas foram acontecendo. O pastor Silas falou no culto da virada, até hoje Deus está cumprindo promessas que ele fez a Abraão, salvando pessoas, para que multidões e multidões estejam diante do trono do Cordeiro, cantando naquele dia. E estas promessas, como eu falei no princípio, vão exigir um processo de nós, um processo de aprendizado. Só que nós somos imediatistas, né? Hoje eu estava conversando com a missionária Tânia, e a Tânia virou para mim e falou assim: pastora, o tempo da espera é tão difícil, né? E é verdade, o tempo da espera é difícil, não é fácil, e não é bom. Mas, irmãos, o tempo da espera é necessário, é o processo do aprendizado. Deus está nos transformando. E aí eu preciso chamar a sua atenção para algumas questões com relação à promessa. Se você tem uma promessa da parte de Deus, o seu caminhar, a sua vida tem que ser direcionada de acordo com a promessa. Não adianta Deus virar e falar para você: olha, eu tenho um plano na sua vida, eu quero te usar, beleza. Oh, que bênção, glória a Deus, eu recebo a promessa. Mas ao invés de ir para o caminho da consagração, eu vou para o caminho da petição. Irmãos, isso é incoerência. Se Deus lhe fez uma promessa, você deve caminhar pautado nessas promessas. A sua vida, as suas decisões, elas devem ir no rumo, na direção dessas promessas. Ainda que um exército se levante contra você, caminhe rumo à promessa. O Senhor deu a terra para o povo de Israel, não deu? Mas havia gigantes lá, não havia? Qual que é mais fácil? Derrotar o gigante ou fugir do gigante? Mas o que você vai fazer? A terra é sua?
Deus te deu a terra, Ele te prometeu a terra, então lute, conquiste a terra. O cumprimento das promessas, irmãos, vai exigir de nós uma coerência, um comprometimento, um envolvimento com aquilo que Deus está falando com você. Aleluia! Deus quer te usar? Então seja consagrado ao Senhor. Deus Deus te chamou para você fazer alguma coisa? Seja dedicado ao Senhor. Deus falou que vai te dar uma família, vai te dar um casamento, então não seja promíscuo e nem leviano. Seja fiel. Seja coerente com aquilo que Deus tem falado com você. E aí, irmãos, isso aqui me lembra muito Josué. No primeiro capítulo, o Senhor falou com ele, como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Vou te usar poderosamente para conquistar a terra. Mas eu tenho um conselho para você. Não se aparte do livro dessa lei. Não olha nem para a direita nem para a esquerda. Fica firme. Fica firme. Irmãos, e se tem um homem na Bíblia que é admirável, no foco, na coerência em andar segundo as promessas do Senhor, é um moço chamado Josué. Olha, e aí eu quero trazer isso para você. Você tem promessas da parte de Deus? Seja coerente. Seja coerente. Lute, batalhe, vença os opositores, vença os adversários, vença você mesmo, mas vá caminhando firmemente para aquilo que Deus falou com você que Ele vai fazer, porque Ele vai fazer. Aleluia! Aleluia! Porque Deus é fiel e Ele vai fazer. Perceba na sua história, olhe para a sua história. Quantas promessas Deus já cumpriu na sua vida? Josué estava fazendo aquilo, aquela retrospectiva analítica. E ele virou para o povo e falou: vocês sabem, lá no fundo da alma e do coração de vocês, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, seu Deus, falou com você, deixou de se cumprir. Todas se cumpriram. Aleluia! E eu quero profetizar, irmãos, para você. Todas as promessas de Deus na sua vida se cumprirão. Aleluia! Todas. Todas elas. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Deus é fiel. E aí, irmãos, para que as promessas se cumpram, Deus vai tratar conosco. Se você é preguiçoso, Deus vai tratar com você. Se você é inconstante, Deus vai te ensinar a ser constante. Se você desiste fácil, Deus vai te ensinar a ser perseverante. Mas a boa notícia é que Deus vai fazer isso enchendo você do Espírito Santo, aleluia! E o Espírito Santo vai nos ensinar. E Deus nos deu a sua palavra para poder nos ensinar e nos moldar. Irmãos, as promessas de Deus são as coisas mais preciosas que nós temos na nossa vida, aleluia! É o nosso tesouro. Firme-se nas promessas do Senhor, porque Ele vai cumprir todas elas, todas elas. E por último, eu tenho um conselho, que é o que Josué falou no versículo 15. E aí eu vou usar só uma parte do versículo. Mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, seu Deus, se cumpriu, também o Senhor se fará cumprir em vocês. E aí eu vou parar aqui, porque o restante Josué vai falar sobre os aspectos de que se eles deixassem o Senhor também os deixaria. Mas aqui, irmãos, não é que eu estou inventando, não. O Deus que cumpriu promessas até agora, Ele continuará cumprindo todas elas. Essa é a mensagem. O nosso ano passado, a gente tem que olhar para ele
e pedir ao Senhor graça para ver tudo aquilo que Ele fez. Porque Deus fez, irmãos. A Bíblia diz que o nosso Deus trabalha. O Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. O nosso Deus trabalhou. Ixi, eu acho que Deus teve muito trabalho com a gente no ano passado. Mas Ele trabalhou. E nós precisamos ver tudo que Ele já fez. E hoje, nosso primeiro culto do ano, tem mais um ano pela frente. A boa notícia é, Ele cumprirá todas as suas promessas para conosco. Ele cumprirá. Ele vai fazer. Como é que é? Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele é fiel para completá-la. Não fique desanimado, não te pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Se você precisar andar no hospital, o Senhor vai lá com você, tá? Porque eu andei no hospital, e eu lembro que o irmão Rogério da Débora, mandou uma mensagem para mim: porque tu estás comigo. Aleluia. Essa palavra aqueceu o meu coração. Se você precisar passar por uma situação de desemprego, o Senhor estará com você. Se você passar por uma situação que você errar, que você tropeçar, o Senhor estará com você para te colocar de pé. Oh, aleluia, 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 aleluia. Deus não nos deixará prostrados no meio do caminho. Ainda, irmãos, tem um texto lá que fala assim, que se o justo cair lá não sei quantas vezes, todas elas o Senhor vai lá e vai pôr ele de pé. São as promessas do Senhor. O ano que passou foi um ano de vitória. Vou falar de novo, irmãos. Eu sei que nós passamos luta, não passamos? Mas você está aqui? Então, o ano que passou foi um ano de vitória. E o nosso Deus foi honrado e glorificado através das nossas vidas. Ai, pastora, mas eu perdi, eu chorei, eu estou sem. Meu irmão, minha irmã, eu não sei explicar para você, mas eu sei que Deus vai fazer isso cooperar para o seu bem, porque está escrito que Ele faz isso. Ele faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Entendendo isso, eu quero te convidar, vamos ficar de pé. Nós temos um ano aí para frente, mais um ano de vitória, mais um ano de cumprimento de promessas, mais um ano. Aí você vai virar para mim e falar assim: nossa, mais um ano, meu irmão, glorifique e fala com ousadia: mais um ano Deus está me dando, aleluia. E no nome do Senhor, tem um salmo que Davi fala assim: porque contigo eu vencerei exércitos, com meu Deus eu saltarei muralhas, aleluia. Por quê? Porque Ele está comigo, a sua palavra é eficaz na minha vida. Então, nós vamos orar e depois nós vamos cantar uma canção. E eu queria que você apresentasse ao Senhor o ano que vai começar. Senhor, eu estou aguardando nas tuas promessas. Tem o hino da harpa e também do cantor que fala: firme nas promessas do meu Salvador. Eu cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Ai, mas passou, não aconteceu. Meu irmão, você está vivo porque ainda vai acontecer. Espera no Senhor, fecha seus olhos e começa a apresentar o Senhor. Pai, nessa noite nós queremos pedir graça ao Senhor, graça para ver tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, graça para nos apegarmos a essa aliança que temos com o Senhor e que o Senhor tem conosco. Queremos pedir graça para abraçar as promessas do Senhor, como está escrito lá em Hebreus 11, na galeria da fé, muitos daqueles homens e mulheres viram as promessas de longe e as abraçaram. Senhor,
nessa noite nós queremos abraçar as promessas do Senhor para a nossa vida. E queremos declarar que esperamos. A nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, porque nós confiamos no seu santo nome. Oh Senhor, e dentre as muitas promessas, nós queremos dizer que aguardamos a tua volta. Esta é a grande promessa. Nos ajuda, Senhor, nos dê